E agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com o secretário de Planejamento do Estado, José Botelho. Ele destaca os principais pontos da Lei Orçamentária Anual de 2013, aprovada pela Assembleia na sessão desta quinta. Botelho fala ainda sobre as prioridades do governo, atrasos nos pagamentos relativos à saúde, cortes de gastos, entre outros assuntos. Confira. Lei Orçamentária Anual 2013. Pelas novas normas de contabilidade pública, não se precisa mais fazer parte do orçamento. O repasse, o Estado arrecada o ICM e IPVA e repassa diretamente aos municípios sem fazer parte do orçamento do Estado. Distribuição de recursos. Após a previsão da Receita, que é elaborada pela Secretaria de Fazenda, né, a gente faz a priorização, a distribuição para a fixação da despesa. Com a priorização de pessoal, né, dívida, a participação, vinculações da Receita para educação, saúde, né, e depois os recursos para as outras organizações, unidades orçamentárias, fundos que já têm recursos vinculados e outras unidades para custeio de outras unidades. Investimentos? Eles têm investimentos com recursos próprios e investimentos com operações de créditos, que no caso nosso, nós temos aí as obras de mobilidade urbana e da Arena para a Copa do Mundo, isso também faz parte do orçamento, né? E temos também alguns investimentos através de convênios, né, do governo federal, como é o caso do Rodoanel. Nós temos nesse orçamento uma previsão de 690 milhões através de convênios e 1 bilhão e 700 milhões de operações de crédito. Cortes no orçamento. A redução que houve, principalmente no custeio, né? Isso que eu disse para você, depende da priorização de que se vai. Diante da limitação de recursos, há uma priorização de governo, o que se vai financiar, né? Então, realmente, os recursos são limitados e se priorizou mais, por exemplo, a folha de pagamento, de se fazer uma previsão correta da folha de pagamento, uma previsão correta da dívida pública, né, no orçamento. Dentro dessa escala de prioridade, a previsão dentro do orçamento está, que foi permitida pela Receita, pela previsão da Receita, né? Portanto, volto a repetir, dentro da prioridade de governo, o que se financia com essa receita prevista. Destinação para a Assembleia Legislativa. O que ocorreu com a Assembleia Legislativa e com órgãos, às vezes o Tribunal de Contas, poderes, é que nos orçamentos anteriores nem sempre se previa, por insuficiência da Receita, se previa o total do custeio deles. O caso da Assembleia é típico. No ano de 2011, eles executaram de custeio 140 milhões. E foi previsto em 2012 65 milhões. Para completar esses 65 milhões que faltam para 2012, para equiparar a execução de 2011, que foi concedido, está sendo concedido esses créditos. Agora, a forma de acrescentar ao orçamento vigente é um excesso de arrecadação ou anulação. Como ontem, por exemplo, saiu um crédito para a Assembleia para acrescentar, completar esse valor por anulação, anulando de outros lugares e passando. Fundos do Estado. Nós temos vários repasses, por exemplo, cálculos, por exemplo, de despesas que incidem ou são calculados sobre a receita corrente líquida, como é o caso de transferências para pessoal dos poderes, os 11% para os poderes, é sobre a receita corrente líquida. E os fundos, a receita dos fundos integra
o cálculo da receita corrente líquida. Então, o que o governo mandou? Uma autorização para que esse efeito... me esqueci. 11% para os poderes, mais o percentual da dívida, incide sobre a receita corrente líquida. O que essa lei autoriza? Que essas incidências sobre a receita corrente líquida seja descontada do valor da arrecadação do fundo para repasse, para pagamento de dívida, repasse aos poderes, que isso fique no caixa do Tesouro para suportar essas despesas, né, de transferência aos poderes, pagamento de dívida, porque todos os fundos, a arrecadação de todos os fundos hoje somam mais de R$1 bilhão. Isso, se nós colocarmos dívida mais poderes, aqueles cálculos que incidem sobre a receita corrente líquida, daria mais de quase R$300 milhões. E isso é suportado pela fonte 100. Então, o que essa lei esse pedido de autorização que ela está autorizando é que, antes de repassar esse recurso aos fundos, esse percentual seja repassado líquido, né? Esse percentual de dívida, poderes, e não me lembro agora outros percentuais que incida sobre a receita corrente líquida, seja descontado, né? Seja repassado aos fundos um valor líquido. Débitos com os municípios? A necessidade dos municípios que ocorreram foi em função da queda na arrecadação para os municípios. Por exemplo, desoneração de linha branca, de automóveis, IPI. Então, a insuficiência de recursos para a saúde não é em função de ausência de repasse do Estado. Repasses do governo federal. Porque esses recursos são calculados de acordo, os constitucionais são calculados de acordo com a arrecadação. Então, eles já foram repassados, né? Nós tivemos também uma queda nos recursos da Lei Candir, né? Que é a compensação pela desoneração dos produtos exportados. Nós tínhamos uma previsão de 200, no ano de 2011, nós tivemos, nossa arrecadação dessa compensação foi de 220 milhões, esse ano nós recebemos só 170 milhões, né? Essa indenização também previsto, nós chamamos de Lei Candir, também tivemos aí uma queda de quase 40 milhões, quase 50 milhões, né? Tudo isso influencia, né, no nosso orçamento. Principal desafio? É a gente permanecer dentro daquilo que está planejado. Atuação da Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento coordena tudo isso, né? E, lógico, tem uma limitação de recursos, entra para a discussão de o que é prioridade, né? Que se pode financiar, porque às vezes as necessidades são maiores do que os recursos podem financiar. Aí que entra o planejamento, de que se vai financiar, e aí existem as despesas prioritárias, como você bem inteligentemente disse. Primeiro, o que se prioriza? Pessoal, né, encargos, dívidas, aquelas despesas que são essenciais, e depois os projetos, né, definidos em plano de governo.